E, sem mais delongas, ele é bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, doutor em ministério pela Reformed Theological Seminary em Mississippi, pastor titular da primeira igreja presbiteriana de Vitória e colaborador da igreja presbiteriana de Pinheiros, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, conferencista e escritor com mais de 150 livros publicados. Com vocês, meu querido amigo Reverendo Hernandes Dias Lopes. É uma honra estar aqui. Obrigado, príncipe, pelo convite. Passar esse dia ao seu lado está sendo uma grande bênção para a minha vida, para a sua família, e conhecer essa linda igreja. Deus abençoe a todos. Eu quero ler com vocês um texto preciosíssimo da Escritura, que está no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 1. Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 1, versos 1 a 14. Por favor, abra sua Bíblia ou ligue seu smartphone no texto bíblico. Versos de 1 a 14. Antes da leitura deste texto, eu preciso dizer algo. Primeiramente, o Evangelho de João é considerada a obra literária mais importante da história da humanidade. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. O Evangelho de João foi escrito quando os demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos como sinóticos, já estavam circulando na igreja há mais de 20 anos. O Evangelho de João foi escrito quando os outros apóstolos, todos, já estavam mortos, e todos eles mortos pelo viés do martírio. O Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século, para defender a fé cristã de um ataque frontal de uma heresia perniciosa, que quase devasta a igreja nos 3 primeiros séculos, chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês bem sabem que os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas eles não acreditavam na ressurreição do corpo, porque os gregos acreditavam no chamado dualismo. Para os gregos, a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Sendo assim, os gregos não acreditavam na criação, na encarnação e na ressurreição. Então, para a cabeça dos gregos, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Porque se ele tinha um corpo físico, tangível, e ele tinha, e se para eles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Então começa a se negar, já no final do primeiro século, a divindade de Cristo. E João escreve este evangelho para provar uma tese. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui, como que no vestíbulo, na introdução deste evangelho, Jesus vai como que abrir as cortinas da eternidade, vai acender as luzes no palco da história e vai revelar-nos o nosso glorioso Redentor. E ao fazê-lo, João o faz assim: no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas,
e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre as cortinas da eternidade para revelar-nos Jesus, ele quase nos tira o fôlego já de começo, porque ele começa assim: no princípio era o Verbo. Vocês que certamente têm uma boa noção da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz que no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e diz a Bíblia que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Ele preexiste ao tempo, ele preexiste ao início, ele preexiste à história, logo ele é eterno, e a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Você e eu entendemos um pouquinho do que é tempo, mas você e eu não entendemos bem o que é eternidade. Em 1978 eu li um livro, difícil de ler, necessário de ser lido, As Categorias de Aristóteles. E o pensador grego diz que você só entende algumas coisas dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço e de tamanho. Eu entendo o tempo, um pouco. Por exemplo, se eu lhe perguntar, se você tirar de 1 milhão de anos, um dia, você não tem literalmente mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio. Mas se eu lhe perguntar, e se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você subtrair 1 bilhão de anos da eternidade, quanto resta? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos tão bem o que é eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus e o Verbo é eterno. Portanto, ele é Deus. E o Verbo estava com Deus, diz. Essa expressão na língua grega significa que ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal e Deus é, e se o Verbo estava face a face com ele, logo o Verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência e da mesma substância de Deus. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas João conclui dizendo que o Verbo era Deus. Não ser apenas inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Logo, eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis quando disse assim: com respeito a Jesus, você só tem 3 possibilidades. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Pois foi ele quem disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Só nos resta curvarmos-nos aos seus pés e dizer como Tomé: Senhor meu e Deus meu.
Então João abre o evangelho fazendo 3 declarações: o verbo é eterno, o verbo é pessoal e o verbo é divino. Mas no verso 2 ele diz: o verbo estava no princípio com Deus. E a pergunta é: que princípio? E a resposta é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o verbo estava lá quando os céus e a terra foram criados, mas não estava lá passivamente, estava lá ativamente, porque o verso 3 responde: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é espantoso, porque esta declaração deita por terra 4 teorias populares nos nossos dias. Primeira, esse texto reprova a ideia de que a matéria é eterna, como pensavam os gregos. Eterno só Deus o é. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor, que chamou à existência as coisas que não existiam, e do nada tudo criou. Segundo, esse versículo reprova a ideia de que o mundo existe por geração espontânea. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Desculpem da expressão. Esse mundo não pariu a si mesmo. Esse mundo não veio à existência por iniciativa própria. Este mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente, que é o verbo. Terceiro, este mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não está amparada na verdade. Sabem por quê? O caos não produz o cosmos. A desordem não produz a ordem. Seria mais fácil eu acreditar que se eu jogasse para o espaço 1 bilhão de letras, e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma mega explosão casual produziu este universo tão vasto, tão insondável, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Eu preciso até lhe afirmar que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Por exemplo, nós estamos no planeta Terra. Foi por acaso que nós estamos aqui? Foi uma explosão que casualmente nos deixou aqui? E a resposta é um sonoro não. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Não foi uma explosão que nos deixou aqui, foram as mãos do Todo-Poderoso Deus, o nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no planeta. Não foi uma explosão que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas esse versículo reprova também a teoria da evolução. Vocês sabem que no ano de 1859, aliás, quando chegou o missionário pioneiro da igreja presbiteriana aqui no Brasil, Ashbel Green Simon, nesse mesmo ano, Charles Darwin publicava em Londres o livro A Origem das Espécies. Esgotou a primeira edição no dia do lançamento. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo não é artigo de religião. Criacionismo é artigo de ciência. Que o mundo foi criado, a ciência prova. O que você e eu cremos pela fé, não é que o mundo foi criado, mas criado por Deus. Então, esse texto mostra para nós que este universo existe porque o Verbo trouxe à existência as coisas que não existiam. Então hoje nós precisamos parar e pensar
Quão grande é o nosso glorioso Redentor, quão magnífico Ele é, quão glorioso Ele é, quão majestoso Ele é, quão digno de honra e de adoração Ele é. Quando o profeta Isaías estava escrevendo um texto messiânico, começando com o capítulo 40, ele vai falar da majestade deste que é o nosso glorioso Redentor, e ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Tente aqui no Atlântico esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. Pois o seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. O seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor mede os céus a palmos. O seu glorioso Redentor espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o seu glorioso Redentor. Agora pergunte a um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, qual é o exato tamanho desse universo que ele mediu a palmos? Pergunte. Se ele for honesto, ele vai responder assim: eu não sei. E quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. É que nenhum homem é capaz de afirmar exatamente qual é o tamanho do nosso universo. Mas você e eu sabemos de uma coisa: o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os cientistas sabem e afirmam que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois não há um centímetro desse universo onde Jesus não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui e sou dono disso aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte aos astrônomos quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta deles? Eu não sei. O que eles já sabem e afirmam é que há mais estrelas no universo que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, enche a concha da sua mão de areia, leve para casa e bote numa tábua de vidro, e tenha paciência de contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Agora em janeiro, disse o Carlos, eu fui fazer essa experiência. E aí comecei a contar 1, 2, 10, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, eu não tinha contado a ponta do dedo ainda. E aí eu parei. Há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o nosso glorioso Redentor não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Até o século passado nós estávamos boquiabertos com a grandeza insondável do macro-universo. De lá para cá, nós estamos pasmos com a grandeza do micro-universo. Se você pega uma folha no seu quintal ou na sua varanda, por mais tenra que ela seja, ela é tão complexa ou até mais complexa do que a cidade de Belo Horizonte. Se você pega um ovo na sua geladeira e quebrá-lo, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades no mundo em oftalmologia, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg
prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que nós temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais, que cada uma dessas células tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você pegar a fita DNA do seu corpo e espichá-la, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Loy vai afirmar que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Quando você vai para o verso 4, ele tira o fôlego de novo, quando ele diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso é espantoso, porque tudo que existe, só existe porque recebeu vida dele. Anjos, homens, animais, o universo, enfim. Mas alguém pergunta: mas quem criou Deus? Resposta: ninguém, ele não foi criado, ele é o Criador. E alguém pergunta: mas quando ele passou a existir? Resposta: não, ele não passou a existir, ele é eterno. Ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova que Ele existe, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se Ele fechar a torneira do oxigênio, nós caímos e viramos pó. Ele é a vida e Ele é o doador da vida. Mas o texto diz que Ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é espantoso, que nem você nem eu jamais vimos e jamais veremos em qualquer lugar ou em qualquer tempo a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Não há páreo para Jesus. Quando Ele chega, chega a libertação. Quando Ele chega, chega a cura. Quando Ele chega, chega a salvação. Quando Ele chega, chega a libertação. Quando Ele chega, o diabo tem que ir embora. Quando Ele chega, a luz prevalece sobre as trevas, porque Ele é a luz. Eu disse para vocês que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. E ele já provou essa tese de duas maneiras até aqui. Primeiro, ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Segundo, ele é Deus porque realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, ele é o doador da vida, e ele é a luz que prevalece sobre as trevas. Bom, se ele é isso mesmo, e eu preciso dizer algo para você nessa noite. Você não pode sair daqui neutro em relação a Jesus. Quero propor um paradoxo. Paradoxo que foi proposto pelo autor do livro A Ética da Decisão. Você é escravo da sua liberdade. Você tem que tomar uma decisão. Eu vou ilustrar isso. Você é como alguém dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Ou você salta da canoa e nada até a margem, ou você rema e ancora a canoa num lugar seguro, ou você finge que não tem abismo e permanece dentro da canoa até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer, é tomar uma decisão. Talvez você esteja aqui hoje a convite, talvez você é um dos nossos ilustres visitantes, talvez você esteja dizendo no seu coração: bom, eu estou aqui, eu vim aqui, mas não estou tomando decisão, não quero tomar decisão, aliás, eu estou indeciso. Então eu preciso lhe dizer
que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Mas com respeito a Jesus, isso é impossível. Porque foi ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. É por isso que a partir de agora, do verso 6, o evangelista João vai reunir para nós 3 decisões em relação a Jesus. A primeira delas, nos versos 6 a 9, confira comigo, a decisão de João Batista. Diz a Bíblia que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar a luz, acerca da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Vamos entender isso. A Bíblia diz que entre Malaquias e João Batista, o último profeta do Velho Testamento, a João Batista, tem um período de 400 anos. É o período do silêncio profético. Tem templo, tem música, tem festas, tem sacrifícios, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos, diz a Bíblia, veio a palavra de Deus a João no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. E as multidões fluíam das cidades, das vilas, das aldeias, no deserto, para ouvirem João Batista e serem batizadas por ele. De repente, diz Lucas, que dentre essa vasta multidão, todos eles começam a cogitar algo. E essa cogitação se transforma numa pergunta. E esta pergunta chega aos ouvidos de João Batista, beijando os ouvidos de João Batista, com a voz aveludada, como o sibilo da serpente. Uma pergunta muito perigosa. Porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha o perigo aí, olha a tentação aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí, olha a tentativa da cultura da celebridade aí. Se João Batista tivesse engolido aquela isca venenosa, eu poderia pensar, bom gente, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que ninguém viu o que está acontecendo. Aliás, se eu me declarar Messias, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa, não. Ele foi categórico: eu não sou o Messias. Eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz. Eu vim para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro. Eu aponto para Jesus e digo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. João está nos ensinando que você nunca deva querer ocupar o lugar que só pertence a Jesus. Nunca queira receber a glória que só pertence a Jesus. Toda a glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. Mas aí vem a segunda decisão. Confira comigo, versos 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Eu chamo a sua atenção para um ponto muito interessante. Dê uma olhadinha de novo no verso 10, e eu vou fazer uma pergunta a vocês. Verso 10. Quantas vezes aparece a palavra mundo aí no verso 10? Responda para mim, quantas vezes? 3 vezes. No grego é a mesma palavra, cosmos, cosmos, cosmos. Mas é curioso que num único versículo, a mesma palavra, repetida 3 vezes, cada vez que ela aparece, ela tem um significado diferente. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo físico material. O mundo não conheceu. Que mundo? O mundo das pessoas. Então, cuidado ao ler sua Bíblia,
porque uma mesma palavra, repetida num mesmo versículo, pode ter significado diferente. Então esclarece-se no verso 11, veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem são os seus aí? Os judeus, o povo de Israel, o povo da promessa. Mas não receberam por quê? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Todo o Antigo Testamento foi uma preparação para a vinda de Jesus ao mundo. Tudo apontava para ele. Ele é a semente da mulher. Ele é o cordeiro da Páscoa. Ele é a nuvem que guiava o povo de dia. Ele era a coluna de novo que guiava o povo de noite. Ele era a rocha que brotava da água. Ele era o maná que vinha do céu. Ele foi representado pelo tabernáculo. Ele foi representado pela arca da aliança. Ele foi representado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná e a vara seca de Arão que floresceu. Ele foi representado pelo templo. Ele foi representado pelas festas. Ele foi representado pelos sacrifícios. Ele foi representado pelo sábado. Tudo isso era sombra, ele a realidade. Na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. O Verbo se fez carne, ele andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. É triste que quando você vai a Israel até hoje, e vocês estão formando aí um time lindo para ir. Eu tenho levado uma caravana todo ano a Israel. E você chega lá no Muro das Lamentações, tem crianças, tem adolescentes, tem jovens, tem velhos, orando fervorosamente, esperando ainda o Messias. O poder já veio há 2000 anos, em Jesus de Nazaré. A venda está colocada nos olhos deles. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Cuidado para que você, tendo tanto conhecimento da verdade, ainda rejeite a Jesus. E a Bíblia pergunta, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas aí vem a terceira decisão, versículos 12 e 13. Não, agora não é a rejeição do verbo, agora é a aceitação do verbo. Veja comigo o verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Notinha de rodapé. Notinha de rodapé é boa, né? Notinha de rodapé. Ao ler a sua Bíblia, preste atenção no que nós chamamos na língua portuguesa de conjunção adversativa. Mas, porém, entretanto, todavia, entrementes. Ele está contrastando o que disse antes com o que vai dizer agora. Em virtude da rejeição de Israel, está escrito, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é todos quantos? Todos quem? E a resposta é todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não religiosos, todos do campo, todos da cidade, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Fica evidente, portanto, que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão. Ninguém é filho de Deus porque nasce numa família chamada cristã. Ninguém é filho de Deus porque frequenta uma igreja chamada cristã. Há um ditado aqui no nosso país muito conhecido: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo. Tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito, tem que nascer de cima, tem que ser nova criatura, tem que ter um novo coração, tem que ter uma nova mente, tem que ter uma nova vida, tem que ter uma nova família, tem que ter uma nova pátria, tem que ter uma nova herança. Mas João não deixa dúvida do que significa ser filho de Deus, explicando o verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem,
mas de Deus. E o que significa isso? Primeiro, para não nascer do sangue, significa que ser filho de Deus não é coisa hereditária. Alguém pergunta assim, você é filho de Deus? Ué, mas é claro, meu pai é o pastor da igreja. Minha mãe até dirige uma reunião de oração na igreja. Gente, ser filho de pastor deve ser coisa boa. Eu não sou não, mas deve ser. Ter uma mãe de oração, com certeza, é algo maravilhoso. Mas isso não significa ser filho de Deus, não. Ser filho de Deus, é claro, eu sou presbiteriano desde o berço. Não significa ser filho de Deus, não. Ser filho de Deus, claro, eu sou calvinista. Não, eu sou arminiano. Ser calvinista ou arminiano deve ser coisa boa para você, mas isso não faz de você ser filho de Deus também, não. Você é filho de Deus, mas é claro, eu frequento a Power Church. Isso é maravilhoso para você, mas isso não significa ser filho de Deus também, não. Não é hereditário. Tem que nascer de cima, do alto, de Deus. Os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós tem competência para nos fazermos filhos de Deus. Nenhum de nós pode se autoproclamar filho de Deus. Me permita ilustrar isso. Vamos, nos feriados vocês gostam de ir para algum lugar? Eu acho que mineiro gosta de ir para a praia, né? Mas vamos imaginar que vocês vão para um campo, aqueles arvoredos, cuja cabeleira começa a se esvoaçar pelo soprar do vento, a grama verde, farfalhante, os regatos de águas cristalinas, as flores mimosas com as pétalas aveludadas, espalhando inebriante perfume, os pássaros cantando, com as suas asas rápidas, as borboletas enchendo o espaço de cores, aquela brisa gostosa tocando o seu rosto. De repente você pensa, quer saber de uma coisa? A partir de hoje, eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Impossível. A salvação não está na sua mão. A salvação não está nem na mão da igreja. A salvação está na mão de Deus. Só Ele pode fazer de você seu filho. E a quem Deus faz seu filho? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Terceiro lugar, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nenhum homem tem autoridade e competência para dizer para você, seja filho de Deus. Nem os profetas, nem os patriarcas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o sacerdote, nem o bispo, nem o pastor, nem o evangelista, nem a igreja, nem qualquer concílio eclesiástico tem poder de dizer, seja filho de Deus. Só o próprio Deus tem esse poder. Só o próprio Deus. E esse poder Ele concede a todos quantos receberam a Jesus como seu Salvador pessoal. Agora então João vai nos levar à conclusão, para aquilo que Atanásio, que foi o grande campeão da ortodoxia no primeiro concílio geral da igreja em Nicéia em 325, dizer que aqui está no verso 14, o maior mistério do cristianismo, quando ele afirma, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação é o maior mistério do cristianismo. Se não, vejamos, o que está escrito aí? E o verbo se fez carne. A pergunta é, que verbo? E a resposta é, o verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador, mantenedor e doador da vida. O verbo que é Deus, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. E diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2,6, que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. E ele foi se esvaziando, ele foi se esvaziando, ele foi se esvaziando, e ele foi se esvaziando a ponto de se transformar num zigoto.
um embrião, num feto, num bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos, deitado numa manjedoura. Aquele bebê, nem os céus dos céus podia contê-lo. Criador do universo, transcendente, maior do que tudo quanto ele criou. Mas ele não veio para ficar longe de nós, não, ele veio para ficar entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou gloriosamente. E ele voltará pessoalmente, visivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, gloriosamente. Mas ele não veio cheio de justiça e juízo. Se viesse, ele nos fulminaria. A Bíblia diz que o melhor de nós, sabe o que é o melhor de nós, diz a Bíblia? As nossas justiças. Aos olhos dele, não passam de trapos de imundície. É até indelicado dizer isso, mas eu tenho que dizer. A palavra trapo de imundícia no hebraico, sabe o que significa? Preservativo não, o absorvente feminino. E ela descarta, enrola num plástico, joga no lixo. O melhor de nós é isso. E o pior de nós, o que seria? Então não veio cheio de justiça e juízo, ele veio cheio de graça. Graça. Ele nos apanhou arruinados, ele nos apanhou contaminados, ele nos apanhou sujos, ele nos apanhou depravados, ele nos apanhou condenados, ele nos apanhou mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida, ele nos lavou, ele nos limpou, ele nos transformou, ele nos perdoou, ele nos fez membros da família de Deus. Diz o texto, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos vocês sabem que glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça, a misericórdia. O termo glória significa o conjunto, a somatória, a totalidade de todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, via de regra ele apontava para algum atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade, Amós a justiça, Oséias, a misericórdia. Mas quando Jesus veio, ele não veio para falar deste ou daquele atributo, ele veio para revelar Deus na sua plenitude. Sabe por quê? Ele era a exata expressão do ser de Deus. Ele era o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso ele pode dizer, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, está provada a tese de João. O verbo é Deus. Mas eu não posso terminar essa mensagem sem trazer à tona duas verdades soleníssimas ainda. Quando João vai para o restante do Evangelho, ele segue a mesma toada da introdução, provando que Jesus é Deus por duas razões. Ele é Deus porque faz as mesmas obras de Deus, e ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. No Evangelho de João, amados irmãos, lá no finalzinho, o último versículo diz que se tudo que Jesus fez fosse registrado, não caberia, numa linguagem hiperbólica, no mundo inteiro os livros. Então o que João fez? Ele selecionou 7 milagres. Por que 7? Número da perfeição. Para mostrar uma coisa, se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar.
Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Mas em segundo lugar, João vai dizer que ele é Deus porque ele tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? Pega uma declaração de Jesus, João 8,58. Antes que Abrão existisse, eu sou. E eu sou é o nome Yahvé, revelado a Moisés no Sinai. De onde vem a nossa palavra Jeová. Jeová não é propriamente um nome. Jeová é a conjugação de dois nomes. São as consoantes de Javé com as vogais de Adonai. Você forma a palavra Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. Jesus vai fazer 7 declarações eu sou, para provar que ele tem os mesmos atributos de Deus. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas a segunda verdade que eu preciso dizer para encerrar é que há um grande mistério aqui. Há um grande mistério. Dessas 7 declarações eu sou, uma delas Jesus compartilha com a igreja. Ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. E ele disse em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Mas nota que em lugar nenhum da Bíblia Jesus diz assim para a igreja, vós sois o pão da vida. Quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse assim para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós entrará e sairá e achará pastagens. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, e quem crer em vós não morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja, mas Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo, e Jesus Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para explicar esse mistério, me permitam 2 perguntas. Primeira delas, o sol brilha? E a resposta é sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Jesus é a luz do mundo, porque ele tem luz própria, ele é o sol da justiça. Segunda pergunta, a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então preste atenção nisso. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida que ela reflete a luz de Cristo, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então o papel da Power Church, o papel de cada um de nós que aqui está, é sair pelas ruas, pelas praças, pelas avenidas, pelos becos, pelas universidades, pelos hospitais, pelo comércio, pela indústria, pelos salões dos governantes, por todos os cantos, levando esta luz, deixando esta luz brilhar, a luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Portanto, nesta noite, não há outro sentimento de cada um aqui, senão este, é dar a Jesus, o Rei da Glória, toda a honra, todo louvor, toda exaltação, porque Ele, só Ele, é aquele que satisfaz a nossa alma. Só Ele perdoa pecados, só Ele salva, só Ele liberta, só Ele cura, só Ele transforma, só Ele dá significado à vida. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa recompensa, Ele é a nossa bênção que mais carecemos. Que Deus abençoe você, que essa seja a noite da decisão, que essa seja a noite da entrega, que essa seja a noite da sua redenção,
a noite em que os céus vão celebrar por aquilo que aconteceu aqui, nesta noite, neste lugar.